E o River também está bem na Argentina. Mas aí tem uma coisa em comum entre os favoritos brasileiros e o River Plate, que é o favorito argentino. Entre Palmeiras, Flamengo, Botafogo e River Plate. Os 4 vão jogar o Mundial. Né? Os 4 vão jogar o Mundial. O River também vai jogar o Mundial. E o Mundial vai representar uma pausa para alguns e uma continuidade para esses 4, por exemplo, né? Como eles vão se portar no Mundial? Qual vai ser a sequela do Mundial? Física, emocional, tal? Isso a gente não sabe responder. É a primeira vez que isso acontece numa temporada com os 4 principais. Com os principais. E mais a tal da janela do meio do ano. Me parece que Palmeiras e River já completaram seus elencos para a temporada. Já fizeram o janelão, né? Já investiram um caminhão, cada um do seu jeito, né? O Palmeiras muito mais do que o River, mas o River investiu pra caramba de novo. E parece não ter muita sobra para dobrar a aposta. Mas Flamengo e Botafogo, pelo sinal da coisa, vão ao mercado. E aí, depois do Mundial, depois da janela, a gente tem a parte que interessa na temporada, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores no mata-mata, né? O Palmeiras e o River já estão no pote 1, né? O Flamengo e o Botafogo podem estar no pote 2, né? Então, vai ter a única coisa que a gente sabe é que o sorteio, o cruzamento, a gente vai saber quem vai jogar contra quem antes do Mundial. Mas como eles estarão, eu sinceramente não sei, depende muito do cofre, né? Então, a temporada ela tem uma quebra clara nesse ano e uma segunda parte a mais importante depois do Mundial. Veremos, os 4 estão envolvidos nesse torneio aí, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aí, então, ó, na sua tela que vocês acabaram de ver, são os times que já estão classificados na Libertadores. River, São Paulo, Libertad, Racing, Atlético Nacional, Palmeiras, Vélez, Sarsfield e Peñarol. Aliás, o Peñarol fez uma reação incrível, né? Bulo foi golfinho, né? Apareceu, começou bem. Agora, poupa aqui, poupa lá, será que poupa no fim de semana? Quem tá poupando, o Danilo Lavieri, sem o menor problema, já mirando o Mundial, que não dá para ganhar, mas acho que dá, é o Palmeiras. Que tipinho! Ontem. Essa provocação. Não, que tipinho! Não tô entendendo. Eu também não. O que aconteceu? Não é? Mas por que você acha que não dá, mas dá? Eu acho que dá, eu sempre achei. Você acha que dá? Tirone, Oi? dos quatro que eu citei, o Palmeiras é o único que tem chance no Mundial. Aí, ó. Tá rindo do quê, Danilo? Pô, Palmeiras pega sério. PSG, Atlético de Madrid, depois Bayern, depois Real, depois City. Tem chance como? Me fala. É Palmeiras, rapaz. Aqui é Palmeiras. A Leila já falou, não vamos lá pra brincar, não. Não estamos nem aí com o Messi. Vai lá pra fazer o máximo, como vai o Flamengo, como vai o Botafogo, enfim. Mas o Palmeiras, que do seu novo jeito, né, Trajano e Danilo, poupa aqui, poupa ali, ontem entrou um time lá que eu falei, esse aqui é o titular, mas não é. Na verdade tem um monte de cara que não é titular. Ganhou 2-0, resolveu o jogo rapidinho e foca no brasileiro e no Mundial, claro. O Palmeiras conseguiu, e por mérito próprio, fazer o jogo de ontem de um jogo treino, né? Porque o Palmeiras fez 2 gols em 12 minutos e tirou o pé completamente, jogou assim, realmente para não se machucar, não lesionar. Pode ficar aí, faz o que você quiser aí, eu não quero me machucar, eu não quero fazer nada. Já não tinha levado Gomes, Paulinho e Estevão para o banco. E realmente assim, se você olhar, essa campanha já é boa e a gente pode ponderar que o Cerro Porteño é um time tradicional, mas que não tem uma grande resistência. O Bolívar normalmente só faz uma boa campanha na altitude, embora nos últimos anos tenha conseguido até passar para mata-mata e tal. É um grupo que o Palmeiras, o Sporting Cristal também, um time fraco, o futebol peruano tá ruim de uma maneira geral. É um grupo que normalmente você vê o Palmeiras passando, mas que eu acho que quando a gente olha na perspectiva... Olha lá, Danilo, olha lá. 15-7, e aí quando a gente olha Palmeiras tem somados, todos os outros têm o mesmo número de pontos. Mais, né? Palmeiras tem 14 aí. 7, 3, 10, 14. O Palmeiras tem mais do que todos os times somados. E é um grupo difícil, né? Não é um grupo difícil, mas... Não, pera um pouquinho. Cerro Porteño é o tradicional, mas só. Melhor time de Assunção. Não, o grupo não é difícil. O Bolívar é o melhor time da Bolívia. De La Paz. Não é exatamente difícil, mas enfim. É que assim, o que a gente... O do Flamengo também não era tão difícil. Não era difícil, exato, é isso que eu ia chegar, né? O Palmeiras caiu num grupo que não é um grupo difícil, mas o Palmeiras faz o que a gente espera. Quando você pega um adversário fácil,
você tem que passar por cima. Isso. E nos últimos tempos, todos os últimos Na tempos... altitude, na baixitude. E tem a brincadeira do Palmeiras, tem sorte no sorteio, mas quando o Palmeiras pega um adversário fácil, especialmente na Libertadores, ele passa, ele vai, e normalmente sem muito solavanco, sem muito problema. Solavanco é bom, não gostei. Solavanco é legal. Nos últimos 8 anos, o Palmeiras 6 vezes foi o melhor da Libertadores. Isso não é normal, não é algo natural para você falar, tranquilo. Não significa que vai ganhar. Perdeu, o Palmeiras já passou como primeiro e foi eliminado dentro de casa. Não é que, mas assim, o que o Palmeiras vai fazendo, e é isso que o Arnaldo falou, do não ter um time titular, é algo que a gente não vê com costume no futebol brasileiro. Olha só, o que tem ali? Aí Classificação do as Palmeiras classificações do desde Palmeiras... 2017 sempre... Você falou que ele já foi primeiro e já foi eliminado. Várias vezes. Não, porque senão o Palmeiras teria sido 6 vezes campeão nos últimos anos, né? Então, o Palmeiras foi 2 vezes campeão nos últimos anos com 6 melhores campanhas. A gente vê aí, nas vezes que não foi, nas 3, tem o Atlético Mineiro 2 vezes e o River Plate. Então, o âncora fala da espanholização do futebol brasileiro. O Palmeiras na Libertadores, na fase de grupos, faz algo impressionante. E para a temporada, de uma maneira geral, o Palmeiras conseguiu algo que o Abel fala há muito tempo. Toda hora ele fala, meu projeto ideal é ter 2 jogadores por posição e um terceiro bolsa, que ele chama, que é normalmente o cara da categoria de base. O Palmeiras hoje, se você colocar o Aníbal ou o Emi Martínez, joga da mesma maneira. O Evangelista ou o Rios, o time de uma maneira geral, né? Claro que tem as particularidades de cada um, mas o Evangelista e o Rios vai lá e joga da mesma maneira. O Giai ou o Marcos Rocha, ontem saiu o Gomes, jogou o Fux e Murilo. Só não tem pro Estevão, né? Só o Estevão, e assim, o Estevão não teria em lugar nenhum, como a gente discute sempre, quem vai substituir o Arrascaeta. São jogadores de características muito particulares que é muito difícil você substituir. Mas o Palmeiras conseguiu essa naturalidade, esse jogo tranquilo, independentemente do time, e é algo que realmente chama a atenção. A gente às vezes naturaliza, às vezes brinca e tal, tem alguns problemas, o Abel, das coletivas que deu, ontem estava nervoso de novo lá e tal, mas... o Palmeiras faz algo realmente impressionante, que é uma marca que daqui 10, 20 anos a gente vai lembrar. E agora tem que se concentrar, vai ter o Bragantino já no domingo, tem a chance de ir para o Mundial com uma certa... folga não diria, mas num momento muito bom, em primeiro no Brasileiro, em primeiro na fase de grupos geral da Libertadores, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras faz aquilo que a gente espera. Podia jogar mais bonito? Poderia, mas ontem, por exemplo, fez 2-0. Precisava fazer 7? Se desgastar? Então eu acho que o Palmeiras joga de uma maneira consciente, inteligente, poupa o elenco e pra mim faz o certo. Porque aí domingo joga com o Bragantino, depois vai ter o Ceará, que querendo ou não é um time de Série A, já fez 1-0 fora, sim, mas é um jogo que não é tão tranquilo. Então o Palmeiras pra mim faz a maneira, o jeito certinho, joga no piloto automático quando precisa. E Danilo, tá lá. Palmeiras e São Paulo em Barueri, 29 mil, quase 30 mil pessoas. Ontem o público... Ontem, 28 mil pessoas. Claro, Palmeiras e São Paulo era um jogo muito mais importante do que era o jogo de ontem Foi o contra 6º o pior Bolívar. público na história do Palmeiras na Libertadores. Mas foi um pouco baixo demais, né? Quer dizer, com o Estado com capacidade ontem, total. de novo, a gente viu, eu elogiei muito já o Palmeiras por ter feito os ingressos a 20, 30, Sim. 40 reais contra o São Paulo, e ontem voltaram a atuar de uma forma ridícula. Palmeiras já classificado, já sabia que era um jogo às 7 da noite. Frio. Não tem por que você cobrar no Gol Sul, que é o que fica atrás ali de um dos gols, não onde tem organizada, no outro, cobrar 300 reais no ingresso. Não faz nenhum cabimento, não tem cabimento. O PVC vai discutir isso com você, dizer que não é 300 reais, porque o cara que é sócio torcedor... Mas Não, mas essa assim, lógica não é assim, né? O cara assim, que é só... Quem tem... O cara não tem quando o 300 reais PVC pra pagar fala todo isso, mês, eu entendo, simplesmente. porque é fato. Se você é sócio quer escolher torcedor, o jogo que ele quer você diminui o valor do ingresso no final. Mas não é todo mundo que pode, de antemão, comprometer R$200 por mês. Pô, não é e outra, entender quando isso. você tem um estádio vazio, significa que você tem um público para atingir. Era o que acontecia em Barueri. Em Barueri, você tinha lá 5, 10 mil pessoas do Avante, e o resto vazio, significa que você tem um outro público para atingir. É a mesma coisa ontem. Beleza, tem que proteger o Avante, mas você tem que dar uma outra maneira de não ter um estádio de 28 mil pessoas num jogo de Libertadores. Essa lógica, com todo respeito ao PVC e tal, mas essa lógica não se aplica. A pessoa simplesmente não tem dinheiro para pagar. Ele vai ser telefonar sócio. aqui. Não, pode telefonar. Para ser sócio torcedor. O cara quer escolher o jogo que ele quer. Eu tenho 30, então eu quero ir nesse. Não quero pagar 200 se eu não tenho. É simplesmente isso.
Quer dizer que o Arnaldo para quieto? O que é? Tá com bicho carpinteiro? Calma, tá se mexendo. É. Mas eu quero ouvir o Mauro, eu vou fazer uma provocação a você, Mauro. Com essa história do Palmeiras. Tá poupando.